Eu coloquei para gravar. Pronto. Ótimo. Obrigada, Ju. Eu já terminei o meu, gente. Estou terminando. Terminei também, Suca. Alguém quer compartilhar? Alguém se sente à vontade de compartilhar? Não é obrigatório, tá, gente? É só para a gente já esquentar aqui, iniciar. Eu vou compartilhar o meu. Certo. Eu botei que bom que sou forte, que sou atenciosa e que sou comunicativa. Uhum. Que pena que não sou ríspida. Eu não consigo ser. Que pena também que eu não tenho facilidade de aceitar as coisas, né? Assim, com facilidade, né? Não em relação a feedback, mas por que aquilo é assim? Uhum. Entende? Eu quero saber o porquê daquilo é assim. Não aceito só. Isso é assim. Eu acho que Sim. isso na nossa área influencia diretamente, né? Uhum. E que tal ser mais estudiosa e colocar em prática todos os meus planos? Ah, que massa. Obrigada, Bruno. De nada. Eu coloquei, assim, eu vou compartilhar um pouco do meu, né, que, assim, que eu enxergo em mim, né, como que às vezes também a gente enxerga algo que o outro não enxerga ou enxerga diferente. Então, eu coloquei como a comunicação, a criatividade, a disciplina, eu acho que são pontos fortes. Que pena, eu coloquei que, às vezes, a intolerância, né, em alguns momentos, eu sou intolerante em alguns momentos. Às vezes insegurança, né, bate um medo de algo, e às vezes esse medo trava, no mundo profissional mesmo, e a questão da atenção, né, em relação a organizar melhor, que eu preciso organizar melhor algumas atividades e focar mesmo, ter aquela atenção para não me distrair. Então, que tal? Aí eu coloquei aqui, exercitar a paciência, né, respirar fundo, contar até 10 em alguns momentos, me ouvir para ver como é que eu estou falando, e a gente vai falar sobre isso também na questão do feedback. E enfrentar, mesmo com medo, ir, né, para algumas situações, dar o primeiro passo e dividir, organizar melhor, né, principalmente, às vezes, algum atendimento via celular, via rede social, que às vezes acaba impactando se eu não estabelecer um horário para aquilo ali. Então, foram essas aí, esse que tal. Então, sou eu me avaliando, né? Vamos lá. Então, isso aqui é só para esquentar, é para a gente já começar a entender, né, a importância do feedback, a importância também, além de como o outro nos enxerga, também como a gente se enxerga, os valores que a gente sabe de nós mesmos, né, as fraquezas, as oportunidades de melhoria e quais são as ações que a gente vai fazer, que a gente pretende fazer para melhorar. Vou passar aqui. Bom, então, eu vou começar falando sobre o que é o feedback, né? Que é uma palavra, é um termo em inglês, mas o feedback, ele é uma ferramenta, e é uma ferramenta muito poderosa quando sabemos utilizar, né? Quando entendemos, quando temos consciência da importância e sabemos utilizar essa ferramenta na gestão de pessoas. Então, ele ajuda a orientar e direcionar, né, as pessoas, os colaboradores, sendo fundamental para o desenvolvimento e a construção de uma cultura organizacional de alto desempenho, né, de alta performance. E o que seria essa cultura organizacional? É a identidade da organização, né, todo o conjunto de valores, de crenças, de práticas, de normas, comportamentos que definem como aquela empresa funciona, né, com todos os membros que interagem com ela, né, seus funcionários, seus gestores, né, e como a gente também interage com o ambiente externo, com o fornecedor, com o cliente. Então, ela de fato reflete a identidade da empresa e influencia em todas as tomadas de decisões, até o modo como os próprios colaboradores se relacionam, lidam com problemas e realizam suas atividades diárias. Então, tem uma forte influência, né, a cultura organizacional. Então, é importante a gente entender essa cultura organizacional. Ela está nos ajudando, né, está sendo positiva. Precisa mudar algo, a gente precisa rever a nossa cultura e começar a fortalecer outros valores. É importante a gente entender também isso. E o que é feedback, né? Como eu falei, feedback, ela é uma palavra inglesa, né, que a gente vai traduzir aqui ao pé da letra, mas significa que é uma informação que fornecemos a uma pessoa sobre o seu desempenho, sobre o seu comportamento, sua ação ou habilidade, com o objetivo de ajudar a melhorar. Esse feedback, ele pode ser positivo,
né, que é o reconhecimento, é quando ele destaca e reforça o que a pessoa está fazendo bem, e é maravilhoso, gente, a gente ter o nosso trabalho, né, reconhecido, a gente receber um feedback positivo, ou o cliente dar um feedback positivo, é muito bom, isso faz um bem, assim, enorme. Ou o feedback, ele pode ser também corretivo, que é quando ele aponta áreas que precisam de desenvolvimento. Eu achei muito interessante essa analogia aqui do espelho, né, porque é a resposta que damos a ações ou comportamentos ajudando no nosso crescimento pessoal e profissional. Então, a palavra feedback, ela vem do inglês, que o feed significa alimentar e o back significa de volta. Então, é alimentar de volta. Aí tem essa analogia, que é como se fosse um espelho que nos mostra o que estamos fazendo bem e o que pode ser melhorado. Então, é como se colocasse ali um espelho na nossa frente e aí a gente está vendo aquilo que está muito bom, né, que a gente gosta, que está sendo evidenciado, fortalecido, mas pode mostrar algo também que a gente não gostou, que precisa mudar algo, que precisa melhorar, né? Então, assim, é muito interessante essa analogia do espelho. E aí, eu trago aqui, né, a importância de dar feedback de maneira eficaz, né? Porque se a ferramenta ela não for utilizada de maneira eficaz, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, dar feedback de maneira eficaz é essencial para promover o crescimento e desenvolvimento no ambiente de trabalho, além de manter uma comunicação clara e honesta. Assim, às vezes a gente tem dificuldade, né, em falar com uma pessoa sobre algum problema, sobre algo que precisa ser melhorado, e somos seres humanos, às vezes a gente costuma ficar se lamentando para outra pessoa que não vai resolver, ao invés de chegar diretamente, né, de forma clara, honesta, respeitosa, e falar para a pessoa aquilo que precisa ser melhorado. Ou até a gente tem dificuldade também de elogiar. Às vezes a gente gosta, né, reconhece, mas a gente não expressa aquilo ali para o outro, né? E isso faz tanta diferença, é tão mágico, quando de forma genuína mesmo, de forma verdadeira, você gostou de algo e você reconhece, você elogia, isso é um incentivo muito grande. E aí eu trago aqui alguns tipos, eu trago os tipos e trago alguns exemplos de feedback, né? Nós temos, como eu falei, o feedback positivo. Qual é o conceito desse feedback? É o reforço nos comportamentos que são esperados, nos comportamentos desejados. É quando se é reconhecido o bom desempenho. E aí é que eu tenho um exemplo, né? Parabéns pelo excelente trabalho na apresentação de hoje. É o que eu espero receber hoje, tá, gente? Na apresentação de hoje, sua preparação e clareza realmente fizeram a diferença e foram muito elogiados pela equipe. Então, isso é um feedback super positivo. Temos o feedback construtivo, que é o feedback que oferece sugestões específicas para melhorar áreas de desempenho. E aí, o exemplo aqui. Seu relatório foi muito bem detalhado e poderia ser ainda melhor se incluísse mais dados atualizados. Isso ajudaria a fortalecer nossas análises e tomar decisões mais informadas. E tem o feedback corretivo, que ele identifica problemas e propõe soluções para corrigir comportamentos indesejados. Então, aqui um exemplo notei que o uso do celular durante o trabalho tem sido frequente. Isso pode afetar a sua concentração e produtividade. Vamos conversar sobre como podemos gerenciar melhor esse aspecto para ajudar a manter o seu foco nas tarefas. Então, assim, é o que vou falar também no decorrer da apresentação, que além de você dar o feedback, de repente, quando for um feedback corretivo, você apontar aquela área que precisa de melhoria, traga também alguma solução, ofereça apoio, traga alguma ajuda, né? De que forma juntos poderíamos achar um caminho para que isso seja modificado. Está demorando a passar o meu. Então, benefícios do feedback no desempenho. Então, o feedback ele oferece inúmeras vantagens, né, no desempenho profissional. Mas algo que é muito importante é que ele seja regular. Porque assim, gente, ele perde o fundamento, né? Ele perde o sentido se ele é dado apenas uma vez ao ano, ou então se esse feedback é dado apenas quando tem uma bomba, uma crise, alguma falha, um erro, uma bomba estourou, e aí é dado um feedback. Então, para que ele realmente tenha sua eficiência, né, tenha a sua importância comprovada ali no dia a dia, para que a evolução aconteça, é importante que ele seja regular, que ele não seja uma coisa esporádica, de ano em ano, a cada estação. Não, então, regular. Isso por quê? Isso vai permitir que as pessoas melhorem de forma contínua, né? Então é a melhoria contínua, melhore suas habilidades, melhore seu desempenho, sua comunicação, e as oportunidades de aprimoramento vão ser constantes, identificadas e abordadas. Então, o feedback positivo e construtivo, ele pode colaborar para aumentar o engajamento e a motivação das equipes, né? A motivação do time.
Quando o time recebe reconhecimento pelo bom trabalho ou sugestões para melhorar, tende a se sentir mais valorizado e motivado. Já o feedback corretivo, ele ajuda a identificar e corrigir comportamentos indesejados, evitando que problemas se agravem e prejudiquem o desempenho da equipe. Então, assim, se a gente está vendo que precisa de uma correção e a gente vai deixando aquilo acumular e não dá o feedback, daqui a pouco está enorme, né? Virou uma bola de neve. E aí, para resolver, e o desgaste vai ser muito maior, né? E as tensões vão ser muito maiores. Então, quando a gente coloca como prática, né, reuniões, feedbacks regulares, às vezes a gente já identificou um problema, então a gente já vai tratar ali desde o início, já vai dialogar sobre aquilo ali, já vai trocar, e rapidamente pode-se chegar a uma solução, a uma mudança, a uma melhoria. É que nem eu digo, assim, na área de gestão de pessoas, né, e eu sempre falo, quando a gente trabalha, né, com pessoas, tem equipe, e a gente está percebendo que algum comportamento, alguma ação não é aquela esperada, eu já vi isso, né? Em outros lugares já vi relatos, mas tem gente que, de repente, acorda, vai trabalhar e recebe a notícia de que foi desligado. E nunca teve um feedback, nunca teve uma conversa sobre aquele desempenho, aquele comportamento que não estava legal e que precisava ser melhorado. Nunca teve uma oportunidade de melhorar. E aí recebe aquela informação, assim, tão no susto, porque às vezes a gente acha que está no caminho certo, né? E aí, por isso que é importante a gente ouvir e estar aberto também para o que vai ouvir. E aí, recebe aquilo ali. É a mesma coisa no relacionamento. A gente vai conversar, né, com as pessoas, com os amigos, com a família, aquilo que não está legal. A gente vai ter conversas honestas, né, do que chegar, de repente, e explodir e tomar uma atitude drástica sem nunca ter tocado no assunto. Então, por isso que é importante essa regularidade. E o feedback, ele direciona os profissionais para o crescimento, ajudando a alcançar os seus objetivos de carreira. Então, como vocês podem ver, são inúmeros benefícios. Se alguém quiser falar alguma coisa, viu, gente, também pode interromper. Daqui eu não consigo ver, mas é só falar, porque quando eu fico com a tela cheia, eu não consigo ver todo mundo. E ainda sobre a importância da cultura de feedback, né, que eu trago essa RQ hoje, não apenas porque a gente vai começar a fazer as avaliações de desempenho, mas é para desenvolver mesmo essa cultura, né, para que isso cresça, para que isso se fortaleça dentro da Ômega. Então, a prática regular de feedback, ela também permite identificar e resolver problemas rapidamente, evitando que se tornem questões maiores, né, que foi o que eu disse anteriormente, evitando que vire aquela bola de neve, né, e que vire um problema complexo, difícil de resolver. Então, ou que já tenha se desgastado bastante, ou que o clima já esteja muito tenso, que tenha conflitos. Então, essa é uma das importâncias mesmo de se criar uma cultura de feedback. Então, é importante estabelecer um ambiente onde o feedback seja visto como oportunidade e não como uma crítica pessoal. É esse cuidado que a gente precisa ter também, né? Quando a gente desenvolve essa cultura, a gente perde o medo de ouvir a crítica, né? O medo de ouvir o que precisa ser melhorado. Ou a gente consegue enxergar que o feedback ele não é uma punição, né? Tira, porque às vezes, vocês já ouviram falar, me desculpe pela palavra, mas tem gente que fala que é feedback, né? Tem essa expressão, porque às vezes acaba com a pessoa, né? Então, e é isso aqui que eu estou trazendo, né? Mostrando que não é esse o certo, né? Não é esse o mais adequado. Não é o adequado. O feedback ele não deve ser praticado dessa maneira, né? E existe técnica, existem estudos sobre a importância do feedback e a gente pode melhorar, a gente pode desenvolver isso sim, pode ir começando aos poucos, começando a criar essa cultura mesmo dos diálogos. Então, uma estratégia eficaz para implantar a cultura do feedback na empresa é encorajar a troca de conversas e ideias, não apenas entre líderes e subordinados, mas também entre colegas, criando um ambiente de aprendizado mútuo. Dessa forma, todos compreendem a importância do crescimento e da melhoria contínua. E também, gente, porque as relações, a gente trabalha, a gente se relaciona o tempo todo com as pessoas. A gente troca com os nossos colegas, com os nossos pares. Não é apenas com o líder. Então, a gente está ali todos os dias, trocando, falando da carga que chegou, da carga que foi para canal vermelho, que não desembaraçou, que aconteceu isso, que faltou isso, o faturamento. Então, a gente precisa trocar, a gente precisa dialogar. Em algum momento vai haver alguma falha e que a gente vai precisar falar sobre isso. Então, por isso que é importante a gente promover essas conversas e conversas francas, mas claro que
com respeito, né? Que com respeito, se apegando àquele fato que precisa ser melhorado e não sendo um ataque pessoal. Então, a gente precisa desenvolver isso, desenvolver essa maturidade. Como estamos no Setembro Amarelo, né? Hoje alguém até falou comigo sobre ter algum momento para a gente falar sobre o Setembro Amarelo e a gente vai tentar, assim, porque claro que é de suma importância falar sobre isso e tudo está ligado também à saúde mental. Então, qual é a conexão que eu trago entre feedback e saúde mental? Tem muita conexão, gente. Então, como estamos nesse mês, que é um mês tão importante de falas, né, sobre os cuidados com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar, então eu trago a prática do feedback sendo uma aliada, né, sendo valiosa para ajudar a prevenir problemas de saúde. E isso é uma realidade, né, porque quando recebemos um feedback constante, cria-se um ambiente onde as preocupações e frustrações podem ser discutidas e resolvidas antes de se transformarem em esgotamento emocional. Então, quando a gente tem a prática do feedback, da conversa com respeito, com empatia, a gente não fica com medo, não fica ansioso, né? Porque aconteceu alguma coisa errada, porque errou em algum momento, porque falhou, e aí tá com medo de como meu líder vai reagir, vai estourar, vai falar, né? Como o colega vai falar, como vai encarar. Então a gente vai perdendo esse medo, porque isso é adoecedor, né? A gente vive com medo, a gente vive com essa ansiedade, né, do que pode acontecer, procurando aquela perfeição, porque se falhar 1%, vai ser desastroso, vai ser catastrófico. Então é importante a gente entender que também está totalmente conectado com a nossa saúde mental e com a questão do esgotamento emocional. Por isso que promover uma cultura de feedback torna o ambiente também mais saudável, o ambiente de trabalho. E cada um pode fazer a sua parte também, cada um pode colaborar. Então, essa prática, ela ajuda a reduzir a sensação de sobrecarga e a prevenir sintomas de ansiedade e até mesmo de síndrome de burnout, né, que é aquela síndrome relacionada ao esgotamento profissional, né? Então, que atinge o profissional de várias formas, tanto fisicamente como mentalmente. Então, além disso, o reconhecimento também contribui para a saúde mental, porque o reconhecimento de algo, né, que está ali dentro do esperado, que foi bem feito, né, e quando a gente é reconhecido por aquilo ali, isso também traz felicidade para a gente, traz alegria, traz bem-estar e vontade de querer fazer melhor. Então, isso nos motiva também a querer fazer melhor, querer fazer mais. Então, por isso que existe a conexão entre feedback e saúde mental. Então, quando percebemos que as nossas contribuições, elas são valorizadas e que há um espaço seguro para discutir desafios, experimentamos menos estresse e nos sentimos mais motivados e engajados. Por isso que implementar essa cultura não só melhora o desempenho e satisfação no trabalho, mas promove um bem-estar geral para a felicidade e produtividade de todos. Então, lembre-se sempre disso, que feedback também tem a ver com saúde mental. E aí aqui eu trago superando os desafios no feedback, porque, gente, às vezes é um desafio mesmo, né? Nem sempre é fácil. Tem algumas barreiras, às vezes tem conversas que são muito difíceis. Então aqui eu trago uma dica, como a gente pode superar algumas barreiras comuns no feedback. Porque apesar de ser uma prática muito positiva, né, o feedback, uma ferramenta que nos auxilia muito, nem sempre é fácil, né? Especialmente porque às vezes, tanto quem vai fornecer o feedback quanto quem vai receber, né, esse retorno, está temendo a reação do outro. Às vezes eu preciso dar um feedback a alguém e eu estou com um receio de como aquela pessoa vai receber o feedback. Né? E vice-versa também. Às vezes eu estou recebendo feedback, eu quero falar algo, mas eu também estou com receio de como quem está me dando feedback vai ouvir. E esse medo, ele pode paralisar. Esse medo, ele pode nos levar a evitar conversas importantes ou abordá-las de uma forma superficial, não trabalhando mesmo naquilo ali que precisa ser melhorado. Então, isso é uma barreira, né, que tem a ver com comunicação, tem a ver com as nossas emoções. E aí eu volto para a questão da saúde mental também, que tem a ver com a emoção, com o equilíbrio das nossas emoções, com também entender que cada ser humano tem as suas emoções, tem o seu histórico, né, reage de uma forma. Então, conhecer também a pessoa que a gente trabalha, que a gente está ali no dia a dia, né, entender isso, vai fazer diferença. Porque às vezes a gente enxerga ou aquilo para a gente soa de uma forma, mas para o outro soa totalmente diferente, para o outro tem uma importância maior.
Então, essa compreensão, ela vai facilitar esse processo dessa conversa. Então, outro aspecto que pode gerar uma barreira é a falta de habilidade em comunicação. É porque nem todo mundo tem essa capacidade natural de dar feedback de maneira construtiva. Tem gente que às vezes vai falar alguma coisa pra gente, fala de um jeito ríspido, fala de um jeito grosseiro. Às vezes é o jeito dele, mas é importante a gente se perceber. Sabe o que é que eu tenho feito às vezes? Quando eu mando um áudio para alguém, quando eu envio, eu ouço o meu áudio. Às vezes não, eu sempre ouço. E eu presto atenção como é que está o tom da minha voz. Se está mais alterado. E aí eu começo a regular isso. Porque às vezes eu estou ali tomada por uma emoção. Às vezes é uma emoção de raiva mesmo, estou cheia de ódio. Mas eu preciso respirar e me acalmar, porque o outro não merece isso. Né? O outro não tem que estar tolerando, né, que você grite, que você fale alto, ser desrespeitado, na verdade, né? Então, por isso que é importante a gente controlar isso. E controlar nossa comunicação. Às vezes a gente tem realmente dificuldade em falar, tem timidez, ou fala de um jeito assim mais agressivo, mas a gente precisa... desculpa, gente, tocou aqui. Mas a gente precisa trabalhar a nossa comunicação e buscar ferramentas que nos ajudem, tá? Meu Deus, cadê meu celular? Peraí, gente. Ficou bem na hora. Então, e a falta de clareza e objetividade e empatia pode tornar a prática ineficaz ou até prejudicial, especialmente se for dado de forma irregular ou apenas em momentos de crise. Isso reduz o potencial transformador e pode ser percebido como algo negativo. Então, as pessoas vão ficar com medo de receber um feedback. Às vezes, a maneira como a gente fala com o outro, a gente pode assustar, afastar, ao invés de trazer essa pessoa e trazer ela à consciência do que ela precisa mudar, que é para o próprio desenvolvimento dela, que é para o bem, não é uma coisa ruim, não é algo punitivo. Então, a nossa forma de expressar, de falar, nossa comunicação, ela diz muito também. Por isso que a gente precisa estar atento à forma como a gente está comunicando isso e nos preparar, né? Buscar, estudar, ler sobre isso, ouvir um podcast, treinar antes de falar. Às vezes eu treino também, eu fico aqui olhando para a parede falando como se eu estivesse falando com o outro. E aí, porque você já começa a se preparar. Então, investir em treinamentos que ensinem técnicas de comunicação assertiva e empática pode melhorar a qualidade da prática. Isso ajuda a tornar a conversa mais clara sobre o comportamento ou a situação em questão, evitando mal-entendidos e focando nas áreas de melhoria. Explicar a importância do feedback e o seu impacto no desenvolvimento individual e organizacional não é estratégia que é outra estratégia que vai ajudar a naturalizar essa conversa. Então, isso vai ficando cada vez mais natural. Conversar sobre o desempenho, reforçar o que está bom e falar sobre o que precisa ser melhorado. Além disso, implementar um sistema de feedback contínuo, com check-ins regulares, normaliza o processo e torna as discussões mais produtivas. Então, marcar conversas, reuniões, né, sempre regulares, para que a gente possa trocar, né, falar do desempenho do mês passado, como foi o desempenho, foi bom, bateu a meta, atingiu, o indicador está ótimo, ou não foi, quais são as ações que precisam ser melhoradas, né, a partir de agora. Então, naturalizar esse processo de conversa e buscar investir em treinamento sobre comunicação assertiva. Isso aqui que a gente está fazendo já é algo nesse sentido. Né, porque a gente está abordando formas de dar feedback, importância do feedback, né, o que é que pode, o que é que não é legal, né, o que é negativo em relação a uma troca, a uma conversa. Então, isso aqui já faz parte e a gente vai ter mais, com certeza. Conversas difíceis, né, então, existem momentos em que as conversas realmente elas são difíceis. E dar feedback nesse momento realmente é desafiador. Né, às vezes o clima está muito tenso, a situação, o ocorrido foi algo assim, de fato, né, que estressou muito e é difícil para quem dá, né? A gente também fica ali, ó, naquela tensão, naquela adrenalina, quando a gente precisa falar sobre algo assim, sensível, difícil, mas com a abordagem certa, a gente pode suavizar isso, né? A gente pode transformar isso em oportunidade de fato de crescimento. E aí eu vou falar sobre algumas dicas em relação a isso. E a gente pode começar a treinar, viu, gente? Até com os nossos colegas, a gente pode marcar, a gente pode pedir feedback, inclusive. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas. Preparar-se antecipadamente. Então, antes de dar o feedback em uma situação difícil, se prepare, tenha em mente quais são os pontos específicos que você vai abordar, quais são as evidências daquilo ali, o que de fato precisa ser tratado. Seja empático, né? Então, coloque-se no lugar do outro, pense se fosse eu, né, que fosse receber esse feedback.
Então, aborde a conversa com empatia, com respeito, acima de tudo. Reconheça as emoções e perspectivas da outra pessoa, porque isso ajuda a criar um ambiente mais acolhedor e mais receptivo. Use a técnica do sanduíche. Tem gente que não gosta que fale isso, que acha que já é ultrapassado, mas eu tenho lido bastante sobre feedback e ainda vejo muito sobre isso. E às vezes a gente pode começar pelo básico. E o básico bem feito, ele também traz um efeito, ele faz muita diferença. Então, qual é essa técnica do sanduíche? Comece com um aspecto positivo. Claro que é algo verdadeiro, né, gente? São conversas francas. Então, destaque um aspecto positivo. No meio, siga com feedback construtivo, né, aquilo que precisa melhorar, e finalize com uma nota de encorajamento. Isso ajuda a suavizar o impacto do feedback negativo e se coloque à disposição para ajudar a pessoa a melhorar aquele ponto que precisa, aquele ponto que necessita. Foco no comportamento e não na pessoa. Isso é algo que às vezes se mistura, né? Às vezes você acaba generalizando ou rotulando a pessoa, você é assim, você faz sempre assim, você é isso. Não, gente, é o comportamento, é o fato específico. Eu costumo usar muito assim, quando eu vou falar, eu não digo, eu acho que você é isso, ou você é assim, não. Percebi, né, identifiquei que em tal momento, em tal situação, ocorreu isso e isso, né, e que a gente precisa tratar. Então, é diferente quando você usa isso. Você está focando no comportamento e não é na pessoa, você não está definindo alguém. Então, direcione o feedback para comportamentos específicos e observáveis, né? Então, traga evidências também, traga os fatos. Evite ataques pessoais. Isso torna a conversa menos defensiva. Até porque o feedback, como eu falei, ele é uma ferramenta. Ele não é para a gente punir, para atacar o outro. Então, é para melhorar, para juntos crescermos, melhorarmos. Então, ofereça soluções e suporte. Não se limite apenas a apontar o problema, ofereça sugestão concreta e apoio para ajudar a pessoa a melhorar. É importante, quando a gente recebe um feedback, a gente desenvolver o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, para tal competência que eu ainda não tenho, ou que eu preciso aprimorar, o que eu preciso fazer? É tal curso? É tal livro? Tal aula? Palestra? Então, isso já é um plano de desenvolvimento, que aí você vai buscar, você vai estipular qual é a data, você vai ver se é gratuito, qual é o orçamento para aquilo, e o outro pode lhe apoiar, o seu líder pode lhe apoiar com relação a isso, né, com essas soluções e suporte. Faça follow-up. Após a conversa inicial, faça um acompanhamento para avaliar o progresso e oferecer suporte contínuo, porque isso vai mostrar que você está comprometido com o desenvolvimento da pessoa. Então, não adianta também a gente falar e largar para lá, nunca mais tocar no assunto. Não, vamos acompanhar. E se melhorou, vamos mostrar que melhorou. Poxa, olha, agora está totalmente diferente. Olha só, essa apresentação, agora tem dados atualizados, né, mudou. Então, assim, é importante também fazer esse acompanhamento. Tendência no feedback corporativo. Tem várias tendências, principalmente por questões da inteligência artificial. Mas eu só trouxe um aqui que eu destaco como muito importante, que é a ênfase no feedback multidirecional e colaborativo. Que significa o quê? Que ao invés de ser um feedback exclusivamente de avaliação hierárquica, apenas do nosso chefe para a gente, né? Apenas de cima para baixo, algumas empresas estão adotando abordagens que envolvem retorno de colegas, de subordinados e até de clientes. Então, isso cria uma visão mais holística no desempenho de cada um e promove uma cultura de transparência e melhoria contínua. Então, essa é uma tendência forte no feedback corporativo. Como dar um feedback claro e consistente? Aqui eu vou abordar dicas para a gente já se caminhar, deixa eu ver que horas são, para o final, 1h40. Então, escolha o momento e o local apropriados. Isso aqui, assim, eu considero tão importante, porque é privacidade. Né? Privacidade, gente, porque não existe coisa mais constrangedora do que alguém receber um feedback de melhoria na frente de todo mundo. A não ser quando é um feedback para a equipe, para o time todo, que juntos tinham que conseguir um determinado resultado e não foi possível. Mas quando é um feedback individual, gente, tem que ser individual mesmo e tem que se respeitar isso, a privacidade. Então, escolha um local privado, um local silencioso, para evitar constrangimento e permitir uma conversa aberta. Então, imagine, você vai falar com alguém sobre algo que houve uma falha e fala na frente de todo mundo. Gente, isso é constrangedor demais. Isso é o ó, né? Então, tempo adequado. Escolha um momento em que ambas as partes estejam calmas e sem pressa para que possam se concentrar na conversa
tem momentos, às vezes, que é melhor nem falar nada naquela hora, porque às vezes a gente está tomado pelo calor do momento, pelo calor da emoção. E aí, às vezes, a gente acaba falando algo que a gente vai se arrepender pro resto da vida. Então, às vezes, é melhor acalmar, beber uma água e escolher o tempo adequado para falar sobre tal melhoria, né? Ou tal problema. Então, seja específico e concreto. Fatos e exemplos. Né? Contra fatos e dados não há argumentos, né, gente? Não baseie seu feedback em comportamentos específicos e que são observáveis, em vez de ficar generalizando, de ficar com informações vagas, que a pessoa não lembra se fez assim, se não fez. Então, dê exemplos. Por isso que é importante a gente se preparar. Anote, né, quais são os pontos, o que foi visto, né, as evidências, os resultados daquilo ali. E aí sim você vai falar, né, com segurança, com embasamento, que realmente aquilo ali aconteceu, né? Então, e vai evitar generalizações, né? Evitar palavras como sempre, você sempre faz assim, você é sempre assim, ou você nunca, não, que podem parecer exageradas e também podem desencorajar quem está ouvindo. Use a técnica do sanduíche ou feedback balanceado, né? Que é só reforçando, comece com o elogio ou reconhecimento de algo que a pessoa fez, fale depois no meio sobre as áreas de melhorias, né, destacando tudo aquilo que precisa de fato ser aprimorado e faça um encerramento positivo, com a nota positiva, reafirmando a confiança, o compromisso e que você acredita na capacidade da pessoa. Encoraje ela a dar aí em frente, né, a dar aquele passo de melhoria. Até porque nós erramos também, né, gente? Então, foque no comportamento e não na pessoa. Então, mais uma vez, eu estou abordando muito isso para a gente trazer a ferramenta de maneira adequada. Não é ataque pessoal, não é briga, não é confronto. Então, foque no comportamento e não na pessoa. Então, despersonalize o feedback. Concentre-se nos comportamentos ou nas ações que precisam de ajuste, e não na personalidade ou em característica pessoal. Evite julgamentos, mantenha um tom neutro, né, imparcial, e evite julgamentos que possam ser interpretados como ataques pessoais. Comunicação clara, né? Use a linguagem clara e direta para evitar qualquer mal-entendido. Foque no ponto e evite rodeios ou divagações. Evite ficar floreando, falando outras coisas que não tem nada a ver, vá direto ao ponto. Encoraje o diálogo. A escuta ativa, super importante. Quando você der o feedback, dê a oportunidade também do outro responder e expressar os seus pontos de vista, né? Ouça ele ou ela, mostre empatia. Discussões construtivas. Encoraje uma discussão aberta sobre como as melhorias podem ser alcançadas, né, gente? Então, uma conversa aberta, respeitosa, sem misturar, né, sem levar para o lado pessoal. Eu vou falar também sobre quem está recebendo, para que a gente não fique com raiva de quem está dando feedback da gente, né? Então, trabalhar isso em nós, trabalhar a nossa segurança, a nossa maturidade também, para aceitar, para analisar, né, o que precisa ser melhorado. Ofereça soluções e suporte. Então, proponha soluções práticas ou estratégias para melhorar aquelas áreas que foram identificadas. E ofereça ajuda. Deixe claro que você está disposto a apoiar a pessoa no processo de melhoria, oferecendo recurso, treinamento, orientação, né, conselhos. Estabeleça metas e acompanhe. Então, metas claras. Né, definam a meta específica e mensurável para que a pessoa saiba o que se espera dela. Acompanhamento regular. Então, agende revisões regulares para acompanhar o progresso e forneça o feedback de forma contínua. Aí aqui eu trago na prática um exemplo de um feedback construtivo. Então, começando usando a técnica do sanduíche, tá, gente? Então, o início positivo. Maria, quero começar dizendo que você fez um excelente trabalho na apresentação do projeto ontem. Sua clareza e confiança realmente se destacaram. Vamos lá. Claro que isso aqui é muito resumido, né, gente? É só um exemplo. Então, áreas de melhoria. Aqui é o meio do sanduíche. Notei que houve alguns erros nos dados apresentados, o que levou a algumas divergências durante a discussão. Seria ótimo se você pudesse revisar os dados com mais atenção antes das próximas apresentações. E se precisar de ajuda para verificar os números, eu estou à disposição para colaborar. E, encerrando, com encerramento positivo, tenho certeza de que, com um pouco mais de atenção aos detalhes, suas apresentações serão ainda mais impactantes. Estou confiante na sua capacidade de fazer isso. Continue com um ótimo trabalho. Aqui é um exemplo do feedback balanceado, né? Com o início positivo, no meio que precisa ser melhorado e o reforço no final, encorajando
a pessoa para ela não sair dali arrasada, destruída, né, por causa do feedback. Feedback em equipes, que acontece também. Então, aqui são dicas para feedbacks. Eu vou dar um feedback para a minha equipe. Então, crie um ambiente seguro, estabeleça normas claras para o feedback, promovendo respeito e confiança. Defina objetivos, tenha propósito claro para o feedback. O feedback é para chegar onde? É para alcançar que resultado? É para mudar que comportamento? Então, e sempre focado no crescimento da equipe. Pratique a escuta ativa, incentive o diálogo aberto e respeitoso entre os membros da equipe. E implemente ações. Transforme o feedback em ações concretas para melhorar o desempenho da equipe. E aqui, recebendo feedback com abertura. Então, não é fácil, às vezes, para quem está dando feedback e para quem está ouvindo, em alguns momentos também, né, é desafiador. Então, eu quero deixar claro aqui que a gente, quando está recebendo esse feedback, a gente precisa também estar desarmado, né? Então, mantenha a mente aberta. Receber o feedback como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Poxa, eu estou tendo a oportunidade de melhorar porque acredito em mim, acredito no meu potencial, me querem aqui, né? Não querem me perder. Então, eu vou receber esse feedback como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Faça perguntas. Se ficou com dúvida, esclareça qualquer dúvida sobre o feedback, para não ficar aquele mal entendido lá embaixo acumulado e você vai ficar remoendo aquilo sem entender. Então, para garantir que você compreendeu o que o outro quis dizer, agradeça, né? Então, demonstre gratidão pelo feedback, mesmo que ele seja negativo. Reflita e haja. Então, às vezes, a gente precisa sair da defensiva. Então, às vezes, a gente, naquele momento, respirar, refletir sobre aquilo que foi falado para a gente, e aí sim a gente vai agir, a gente vai identificar as áreas de aprimoramento, planejar as ações necessárias e agir. Né? E às vezes até depois chamar novamente a pessoa para conversar, para esclarecer tal ponto, mas ouvir primeiro, né? E parar de fato para fazer essa reflexão. Poxa, eu preciso rever mesmo meu comportamento, preciso rever minha fala, eu estou muito agressiva com as pessoas. Né? Ou eu não estou prestando atenção em nada do que estou falando, ou eu estou muito no celular e estou desatenta, estou me perdendo, estou demorando para dar o retorno, para atender as demandas. Então, tudo isso. Eu vou me organizar aqui, não, meu celular só vou usar tais horários. Vou me dedicar para responder as mensagens, mas fora isso ele vai ficar com as notificações desativadas no silencioso e eu vou focar aqui naquilo que eu preciso, para não errar, para não atrasar. E aí, quase já finalizando, né? Só reforçando, dar feedback de forma eficaz envolve uma combinação de clareza, empatia e apoio contínuo. Quando feito de forma correta, pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento profissional e para a criação de um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Né? E também eu incluo aqui o respeito, sempre. Porque a forma como a gente vai tratar, como a gente vai falar, ela tem que ter essa premissa do respeito, né? Para não virar agressão, para não virar ataque, para não virar assédio. E é isso, gente. Era o que eu queria trazer, é o que eu quero trazer para vocês. Esse é o primeiro momento sobre feedback. Eu quero muito abordar sobre isso com vocês. Teve uma vez que eu trabalhei, faz muito tempo, eu não sei se tem alguém que está aqui, que lembra disso, que a gente trabalhou com uma ferramenta muito interessante também, que é a janela de Johari, que posteriormente eu vou trabalhar isso com vocês, que é dividida em quadrantes, e ela é uma ferramenta de autoconhecimento também. Ela tem 4 quadrantes, que é o eu secreto, o eu desconhecido, o eu aberto e o eu cego, né? O eu aberto é aquele que é reconhecido por todos. Todos percebem as características, né? Sejam boas ou que precisem de melhoria. Tanto eu reconheço, quanto quem está de fora, quem trabalha comigo, reconhece também. Aí vem o eu desconhecido. O eu desconhecido é aquilo que os outros percebem, né? É percebido por todos. Desculpa, o eu desconhecido é que ninguém percebe. Nem quem é de fora, nem a gente mesmo sabe que tem tais características, competências. E aí tem o eu cego, que é esse que eu ia falar, que é onde quem está de fora percebe algo no meu desempenho, na minha forma de agir, mas eu não enxergo aquilo. Então, por isso que é importante eu ouvir do outro, eu não consigo enxergar. Aquilo, para mim, está no campo cego. E tem o eu secreto, que eu sei, mas os outros não sabem. Eu camuflo aquilo ali, né? Então, eu sei, eu reconheço que eu tenho, né,
tal habilidade, tal ponto forte, tal ponto fraco, mas aquilo ali fica camuflado, só eu sei e o outro não sabe. Então é uma ferramenta assim bem bacana para a gente utilizar para o autoconhecimento e também para trabalhar essa questão das avaliações, né, dos feedbacks. Deixa eu sair aqui. E é isso, gente. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês sobre a importância dessa ferramenta e que a gente comece a praticar, ainda que seja devagar, mesmo que seja difícil, mas a gente pode, por exemplo, chamar um colega e pedir um feedback, né? E estar preparado para ouvir, pedir um feedback, falar, pedir para ele dizer o que é que ele enxerga de positivo, o que é que ele enxerga de melhoria e estar receptivo, aberto. A gente pode fazer um exercício de autoavaliação, né? Pode promover um feedback também entre os pares. Então, começar a ter essas conversas, ou se tem algo que precisa ser melhorado com o nosso par, começar a ensaiar essa conversa, começar a treinar isso, ainda que seja aos pouquinhos, mas para que isso realmente vire uma cultura e se fortaleça, porque a gente só tem a ganhar com isso, traz muitos benefícios. E eu digo a vocês, não apenas no âmbito profissional, no âmbito pessoal também, quando a gente começa, porque quando a gente, às vezes, guarda as coisas, a gente não fala, aquilo ali se acumula dentro da gente e vira, eu digo assim, que é um lixo dentro da gente, quando a gente não bota para fora, né? Então, quando a gente usa com inteligência, né? Claro que eu digo que você ser sincero, você ser honesto, não significa também que você vai falar tudo sem filtro e vai ofender o outro, não é isso. É usar da maneira equilibrada, da maneira correta. Então, às vezes, você não está pronto para falar ali, porque você está tomado pela emoção, espere, não fale. E você sabe que vai magoar o outro, então não fale, deixe para falar em outro momento, né? Respire, mas não deixe isso acumular, porque às vezes uma coisa que é isso se torna gigante, porque a gente não falou, ou porque a gente foi falar para outras pessoas e virou uma fofoca, e aí virou um conflito e prejudicou todo o clima organizacional. Então, falar de verdade, assim, com o outro, aquilo que está incomodando, ou elogiar, porque às vezes a gente também tem dificuldade para elogiar, né? Vai dizer, falar para o outro, fala também, gente, elogia. Isso é muito bom. Então, é essa mensagem que eu quero deixar e dizer que em breve, né, seremos avaliados e iremos receber os nossos feedbacks. E que busquem também isso com os nossos líderes, chame para conversar, peça para falar, porque é importante, isso faz parte do nosso desenvolvimento, tá? É isso. Alguém quer falar algo? Alguém quer dar um feedback? Oi, Su. Achei ótima. Acho que é um tema assim que a gente pode explorar bastante, inclusive trazer vários lados, né? Porque quando a gente fala de feedback, não é só da chefia para o time, mas é também do time para a chefia. Feedback é uma coisa que devia ser muito praticado, porque evitaria realmente muitos conflitos. Eu hoje vejo essa questão do feedback como uma das necessidades humanas mesmo, né? A gente vê lá na pirâmide de Maslow, né, que a gente tem em várias faixas dela, né, a necessidade de autoestima, que é exatamente a necessidade, né, que das pessoas serem reconhecidas, né, reconhecer suas capacidades, né, e poder trazer e fortalecer esses pontos positivos. Temos as necessidades sociais, né, no livro que eu até tinha comentado, que é um livro que eu indico todo mundo para ler, que é aquele Preciso Saber Como Estou Indo. Ele faz um exemplo, o escritor, ele traz um exemplo na prática de uma pessoa que ele combina com a turma, que aquela pessoa vai receber um tratamento diferente do grupo. Então aquela pessoa, ele pede para ele pegar um determinado documento e quando ele volta, todo mundo passa a ignorar ele. Ignorar completamente. Então, a palestra continua, e aí, em algum momento, a palestrante pergunta: quem quer falar sobre tal situação? Ele levanta a mão e ela ignora ele, continua falando, e aí ele vira para o colega do lado e fala, né? Poxa, ela não tá vendo eu falar, e o colega ignora ele também. E aí, diversas situações acontecem e ele vai se sentindo péssimo, né? E no final, ele recebe o feedback que ele foi objeto daquele experimento. Porque realmente a indiferença é o pior sentimento que existe, né? Você ignorar que aquela pessoa faz parte do seu processo, ignorar a importância dela, ignorar até os erros que ela comete, ou as oportunidades de melhoria, vamos chamar assim. Então, assim, realmente ele é um tema que eu acho que todo mundo tem que trabalhar
estudar, entender, aprender não só a dar, mas aprender a receber também. São 2 pontos super importantes, porque algumas pessoas têm mais habilidade, realmente é do ser humano. A gente tem mais habilidade, é mais doce ao falar, tem uma abordagem mais suave, tem um jeito mais acolhedor de falar, e é inerente da característica da pessoa, mas tudo pode ser desenvolvido. E vice-versa, né, para quem está também recebendo, ser receptivo, porque também não tem coisa pior do que você tá dando um feedback para alguém e aquela pessoa tá reativa o tempo inteiro, né? Eu já passei por isso muitas vezes, né, de estar conversando, querendo trazer uma informação, fazendo uma abordagem suave até, doce e suave, e a outra pessoa ficar agressiva, se sentir incomodada, né? E aí acaba criando um bloqueio ao que está sendo dito, porque muitas vezes é para ajudar ela e ela está achando que é uma queimação ou uma crítica que está desconstruindo aquilo que ela é, né? Então acho que ele é um tema bem legal para a gente explorar muito aí. Perfeito, Wanda, perfeito. Muito obrigada. E eu pretendo mesmo trazer, vocês também podem abordar e trazer mais ferramentas, mais momentos como esses, treinamentos, para que a gente possa desenvolver, né? Tanto a forma como a gente está receptivo para receber, quanto a nossa comunicação em dar o feedback para alguém também, super importante. Alguém mais quer falar? Eu vou compartilhar aqui o link da lista de presença, viu, gente? Alguém quer falar algo mais? Senão a gente encerra. Eu agradeço a participação de todos. Não, pronto. Então, vamos orar, né? Quem pode fazer essa oração? E eu vou deixar o link aqui da lista de presença. Só compartilhar aqui. Fala, por que você não faz a oração? Eu? Ah, Eu não sou boa em orar, não, viu, gente? Mas eu posso fazer aqui. Ó, já compartilhei o link, tá, gente? Por favor, entrem, assinem, que depois eu vou colocar lá como evidência. E a gente vai trabalhar muito sobre isso. E pesquisem sobre a janela de Johari. Deixa aqui, só para vocês darem uma olhada depois e fazer até esse exercício mesmo entre vocês, que é legal. Então, vamos lá. Para a gente finalizar. Nesse momento agora, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai, né, por esse momento tão valioso, essas RQs, que trazem tanto, acrescentam tanto para a nossa vida. Hoje, assim, eu fiquei super feliz quando uma pessoa entrou em contato comigo de manhã e perguntou se não teria nada sobre o Setembro Amarelo, algum RQ, alguma coisa. Então, a gente percebe o quanto está fazendo diferença, né, o quanto influencia o nosso trabalho, o nosso desempenho, a nossa vida pessoal. Então, que a gente tenha mais momentos assim, né? Então, sou muito grata a Deus por esse momento, que eu sei que isso é um diferencial, que nem todo lugar, nem todo ambiente a gente vai encontrar esse momento de fala, de escuta, e pedir a Deus proteção, agradecer também, né, pela proteção de todos os dias, mas que continue nos protegendo, nos abençoando, nos dando sabedoria, abençoando a todos do ISTEP, a todos da logística lá na Valéria, a todos os nossos colegas, os que não puderam participar, e que a gente esteja nessa constante busca pela evolução, principalmente como pessoas, como seres humanos, né, que fazem a diferença na vida do outro. Então, muito obrigada por tudo e obrigada a vocês também, e amém. É isso, então, tchau, meu povo, assinem a lista, viu? Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. gente. Tchau.